Pessoal do canal Riff Marinho, YouTube e Facebook, continuando a série de vídeo aula para vocês aqui no canal, dividida por assunto. Homero do meu lado. Hoje nós vamos falar de dois grandes produtos, Special Blend e Night Out, né? Vou resumir, mas depois o Homero vai explicar direitinho como tem que ser explicado. São cepas de bactéria, né? O Special Blend. Então, você que tem seu aquário aí, 30 dias para ciclar. Às vezes tem que mudar o aquário de lugar, de algum problema, precisa ciclar uma bateria mais rápido, está com problema de amônia, nitrito, nitrato, né? O ciclo do nitrogênio, que vocês já sabem, eu cansei de falar aqui. Então, temos uma solução prática aqui, que é o Special Blend, que tem que trabalhar em conjunto com o Night Out, né? Mas o Homero vai explicar para vocês aí do canal Riff Marinho, de forma individual, e depois como é que eles funcionam em conjunto. Pessoal, tudo bem? Prazer aí estar com vocês de novo. Nós fizemos alguns tutoriais e a gente estava falando de parte química, né? E agora eu vou falar com vocês de parte biológica, tá? Então o que eu estou falando não é milagre, é biotecnologia, né? Então até tá passando na Rede Globo agora lá, falando de biotecnologia nas lavouras, né? No agronegócio agora, que você está combatendo pestes através de bactérias que não são totalmente, não faz problema nenhum para o ser humano, tá? São bactérias que são encontradas na natureza e esse pessoal conseguiu colocar essas bactérias dentro de uma embalagem, ok? Voltando aí, eu tenho até um certo rancor, né, que eu queria ter na época que eu fui lojista e mais aquarista, né, mais frequentes daí, eu queria ter esses produtos, porque teriam facilitado muito minha vida. Pessoal, ele está falando de 20 anos atrás, hein? Não faz muito tempo não, 20 anos. Não faz muito tempo. É uma revolução que veio, algo que veio para ficar, né? Pode ser que no futuro existam mais produtos com essa tecnologia, com certeza, né? Mas hoje esses caras conseguiram colocar dentro de uma embalagem o que resolve o nosso problema de aquarismo, tá? Vocês veem, eu tô quase com 50 anos de idade, imagina que eu tive a visita aqui do químico responsável lá pra gente bater um papo. E aí o cara começou a falar pra mim, ciclar aquário, não existe mais isso, né? Você pega o aquário, monta e no mesmo dia você já coloca todos os peixes. Não é um, não é dois, são todos os peixes de uma vez. Ah, mas e ciclar e formar biologia? Não precisa, tá pronto. E confesso para vocês que eu fiquei até um pouco cético disso na hora que eu falei, o cara tá de brincadeira, né? Mas, né, mente aberta, vamos testar, né? E realmente peguei os produtos e comecei a fazer testes e entender como que funcionavam esses produtos. E é realmente assustador, né? O que você tem que ter em mente é que tudo isso, quando você monta um aquário, de estabilizar, ciclar, o que você está fazendo? Formando biologia, a vida. O que mantém o aquário, o sistema funcionando, são as bactérias, ok? Por que a gente coloca skimmer, bombas, iluminação, para manter o ecossistema equilibrado, para manter as bactérias vivas? Se não tiver bactérias, o sistema morre, tá? Isso no aquário, isso no mundo, isso na nossa vida, né? O nosso corpo é formado por bactérias. Né, o que mantém aí o nosso intestino é formado por bactérias. Tanto é que quando a gente morre, o pessoal sabe, né? Em pouco tempo, as bactérias consomem tudo, porque a defesa dessas maléficas, tudo vai atuar, é mais ou menos assim que funciona. Então o que os caras fizeram com dois produtos, tá? E a gente tem que entender como eles funcionam nesse espaço, tá? A primeira coisa que o aquário precisa é o tal do ciclo do nitrogênio, né? O processo de nitrificação. Então, toda a carga orgânica do aquário, né? Se transforma na temida amônia, aí ninguém quer. A amônia, bactérias transformam essa amônia em nitrito, outras bactérias transformam esse nitrito em nitrato, tá? Os dois primeiros, o amônio e o nitrito, são extremamente maléficos, em concentrações até pequenas, podem matar toda a vida no teu sistema, né? O nitrato não é tão prejudicial desse jeito, só em concentrações muito elevadas, ok? Então, as bactérias que formam isso, vamos fugir um pouquinho do assunto, né, e enxergar de uma forma diferente. Eu gosto de fazer isso daí, né? Vamos pensar que seu aquário seja uma linha de produção, tá? Então você tem constantemente entrando lá a matéria-prima, que são a matéria orgânica, fezes, urina, resto de alimento, toda essa sujeira, tá? Isso entra na sua linha de produção numa esteirinha para os trabalhadores que vão transformar isso daí na tal da amônia, ok?
E aí consegue nessa esteira, transforma essa amônia no tal do nitrito. E aí continua na esteira, transforma o nitrito no tal do nitrato. Você montou o aquário do zero. Você tem trabalhadores? Não. Nenhum. Então se você coloca peixes, você vai ter o excesso de matéria orgânica, e aí vai aparecer um carinha lá para começar a trabalhar isso, transformar em amônia, vai acumulando, desequilibrou o sistema, morreu tudo, ok? Esse produto, o que ele faz? Ele tem a bactéria viva. Então, pessoal, quando a gente fala cepa de bactéria, né? Vamos supor, a bactéria não tem ovo, mas se tivesse ovo, a cepa seria na forma do ovo, tá? Então, a bactéria, aqui você tem a bactéria viva. Em qual concentração? A dosagem é a concentração total para infectar todo o sistema. A gente usa esse termo, né, quando a gente fala de bactérias. Tá? Então, para água doce, 5 ml para 38 litros, para água salgada, 7 ml para 38 litros. Então, uma dose de 7 ml para cada 38 litros, você tem todas as bactérias nitrificantes que teu sistema precisa. Parece loucura? Parece. É? Não é. Monta o seu aquário e coloca o night out, que você vai ter o sistema estabilizado. É lógico que tudo permanece. pH, temperatura, tá? Então você montou o aquário marinho, se você misturou o sal, o que eu recomendo? Deixe estabilizar, a mistura ficar homogênea, tá? Porque se você misturar o sal e na hora de colocar, a mistura não vai estar homogênea. As rochas têm que absorver, você vai ter variações de densidade, desde que o teu sistema esteja estabilizado, ok? Mais um mito que eu quero também deixar aqui, né? O pessoal fala, não existe bactéria que vive na água doce e na água salgada. Existe, né? Quando você quer esterilizar alguma coisa, não adianta você só ferver a água. Você tem que ferver a água por tanto período de tempo, porque senão você não mata a bactéria. Tem bactéria que sobrevive na água fervente, né? Tem bactéria que sobrevive na água fervente. Quando você vai esterilizar alguma coisa, são horas dentro de uma estufa em determinada temperatura, tá? Então essa dose, é lógico que existe uma perda quando você vai usar o produto da água doce para água salgada. Essa perda já é compensada nesses 2 ml a mais, tá? Que seria uma dosagem 50% maior, ok? Outra coisa interessante, até para você, lojista, também, para a gente entender de novo esse sistema, né? Lojista e o aquarista na casa dele. As bactérias nitrificantes no teu sistema, você não tem reserva de bactéria. Você tem uma população de bactérias de acordo com a quantidade de alimento que você tem para ela. Correto? Então, se você tem mais peixes, você precisa de mais espaço, mais bactérias nitrificantes. Ok? Então, você pode montar um aquarinho aí de 1 metro e fazer um SUMP de 2 metros com 20 quilos da melhor mídia do mercado. É besteira. Porque você vai ter bactérias nitrificantes suficientes para atender essa demanda de matéria orgânica, ok? E o que acontece no seu aquário que a gente acaba não observando, e na loja acaba se observando muito mais isso. A bateria da loja está lá montada, tem 500 peixes, ok? Aí o sistema está equilibrado, biologicamente, tudo funcionando bonitinho. Aí o cara vai vendendo peixe. E vai tirando água. Vai tirando água, vai tirando peixe, e você vai diminuindo o quê? A matéria orgânica. Olha a tua fábricazinha funcionando aqui. Tem menos trabalho. Tem menos trabalho, os trabalhadores vão indo embora. Não tem trabalhador reserva, ok? Aí o cara tem lá 100, 200 peixes, vai vendendo, ficou 5 peixes na bateria. O sistema está equilibrado para aqueles 5. Aí colocou peixe a mais. Chegou peixe de um dia para o outro, né? A cada 40 minutos aproximadamente, as bactérias dobram de tamanho. Então o teu sistema vai demorar um tempo, existe um lead time de algumas horas para ele estabilizar novamente. Nesse lead time de algumas horas, você vai ter picos de amônia, picos de nitrito no seu sistema, muitas vezes imperceptíveis. Só que esses picos que dão são suficientes para atacar a mucosa do seu animal. E aí teus peixes aparecem com ictio. Né? Quantas vezes você já não pegou, colocou um peixe no seu aquário, aí deu ictio em todo mundo. Aí você vai lá na loja brabo, o ecologista fala, teu peixe levou doença pro meu aquário. Aí os peixes dele estão bons. E o teu tá tudo com ictio. Por quê? Você teve picos de desequilíbrio no teu sistema. Se toda vez que você adicionar peixe, você coloca uma dose extra de bactérias para evitar esse pico, acabou, o problema está resolvido. Não só isso, Homero. Você sabe que tem um vídeo meu aqui, não lembro qual que foi aqui no canal, e eu estava dizendo que a importância de nós estarmos fazendo a reposição das bactérias na TPA. Aí falaram que eu estava ficando louco, que da onde que eu tirei isso, né?
Pessoal, eu não tô ficando louco não. Tá aqui o que ele tá falando. Sempre que eu faço a minha reposição, a minha TPA, eu reponho as bactérias. O que eu uso? Eu uso Special Blend. Sim. O pessoal vai lá no escritório, vem aqui em casa, vê que tem, que é o que eu uso. TPA, faço a TPA de 50 litros, eu doso o Special Blend. A gente tem que estar repondo isso. Mas eles diziam, e alguns dizem o quê? Ah, não, eu não preciso repor porque a bactéria fica no substrato, fica nas rochas. Tá. Certa parte, né? Sim, a gente tem que separar muito o Night Out do Special Blend. Special Blend. Né? Saber que são coisas diferentes. Né? Eu estou falando agora do Night Out, então, assim, só numa TPA, como você não faz, não precisa colocar o Night Out. Agora, vamos supor que teu SAMP está lá, né? O SAMP vai acumulando sujeira, a esposa já está olhando com o rabo do olho, esse negócio na minha sala, dá uma limpada nisso, aí você vai dar uma limpada no teu SAMP. Lá você tem muitas bactérias nitrificantes. Então você limpou sua mídia, tudo, como é que você vai para repor isso? Night Out, ok? Quando você vai usar Night Out? Colocou peixe novo no aquário, para evitar oscilação, Night Out. Fez uma limpeza mais pesada no sistema, Night Out. Falta de energia, pessoal, né? Tem regiões aí que sofrem com falta de energia. Por que quando falta energia, os peixes morrem? E às vezes a energia volta e o aquário entra em colapso. Acabou a energia, teu nível de oxigênio vai caindo. A bactéria é mais sensível do que o peixe, ela morre primeiro. Aí mesmo que volte a energia, você teve uma perda de bactérias no sistema, você vai ter amônia. Então isso é um produto que é sempre bom você ter em casa, para emergências. Né? Teve uma festinha, foi infeliz lá e jogou uma comidinha a mais no aquário. Né? Um peixinho não estava legal e acabou morrendo, porque peixe morre, é um ser vivo. Night Out, quanto é vamos supor, eu tô com pico de amônia, quanto tempo que ele resolve? Imediato, coisa de minutos. Minutos, coisa de 15 a 20 minutos ele já vai estabilizar o sistema novamente, tá? Porque ele já entra agindo. Então você vai estar num pico, ele já vai entrar agindo. Se o problema for muito grave, né, vamos entender isso daí. O produto é ótimo, o produto funciona, mas não é milagroso. Tá? Então você teve concentrações altíssimas de amônia e os peixes estão intoxicando, virando. Faz uma troca parcial grande, porque você joga metade do problema fora. E aí você coloca o produto. Né? Isso eu deixo muito claro para todos. Então o Night Out é isso, ele vai trabalhar no equilíbrio biológico do sistema. Agora vamos falar do outro, o porquê que você usa o Special Blend, após as trocas parciais. Para vocês estarem entendendo aí, por que a gente usa aqui Special Blend em qualquer TPA e... Independente de TPA ou não TPA, é sempre bom. No meu caso aqui, eu gosto de usar um pouquinho ali uma vez por semana, eu uso uma tampinha. É isso aí. O Special Blend é um gênero de bactérias diferente do Night Out. Por que os dois não estão na mesma embalagem? Porque elas entram em conflito para estar dentro do mesmo produto. Aqui eu tenho bactérias que eu chamo de bactérias degradadoras. Bactérias que comem sujeira, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui são mais de 32 tipos diferentes de bactérias. 3 dessas bactérias são patenteadas pela Ecological Labs, tá? Que é a empresa que faz o Microbe Lift. Né? A Microbe Lift é uma divisão dentro, que é a divisão de aquarismo. 3 são patenteadas por eles. Ninguém pode utilizar essa bactéria em produto nenhum sem autorização deles. Tá? Aqui eu tenho as bactérias que vão consumir. Vamos voltar na nossa linha de produção. A matéria orgânica antes dela entrar no ciclo. Então ela alivia o sistema, sempre. Por isso que a gente recomenda usar os dois produtos em conjunto. Existem bactérias aqui, as bactérias elas conseguem suprir tanto a parte aeróbica como a anaeróbica. Então elas vão consumir nitrato em altas concentrações do nitrato, como você nunca viu. Aquários mais antigos, aquário passou de 2, 3 anos, o nitrato passa a ser um problema. Tá? E eu tenho histórico aí de inúmeros aquaristas renomados do mercado que utilizaram esse produto e reduziram 50, 60 ppm de nitrato de um dia para o outro. Produto nenhum faz isso. A gente tem que entender que o aquário, mesmo funcionando equilibradinho, ele forma sujeira, não forma? O fundo vai ficar amarelado. Tanto é que quando se for no fundo sai uma lama, né? Isso. As bactérias vão consumir essa sujeira. Então os caras conseguiram ter uma bactéria do Night Out que forma o ciclo e a bactéria que ajuda a limpar. Por isso que a gente fala, utilizando o Special Blend, você consegue prolongar a troca parcial. Porque utilizando esse cara aqui, ele vai consumir todos esses excessos. Não é uma coisa de bate-pronto que a pessoa observa que a água fica muito mais cristalina. Porque tem diversos tipos lá, fenol, diversas outras coisas que as bactérias vão consumir.
E por que a dosagem constante? Vamos lá. Primeiro você tem que fazer um tratamento com o produto, tá? O termo bactéria assusta, né? Porque a pessoa concilia a bactéria com doença, mas aqui são bactérias benéficas. E aí eu vou falar mais um termo até que assusta, né? Mas as bactérias, elas precisam infectar o sistema, ok? Então eu joguei 32 carinhas diferentes lá dentro. Cada turminha vai lá num canto, começa a consumir determinada coisa e se multiplicar, correto? Quando acabou o alimento desse cara, o que esse tipo de bactéria faz? Morre. Então, se você não faz uma recolonização, você depois de um determinado período tem sempre a mesma coisa, acabou. Não existe mais isso lá dentro, porque acabou a comida. Então, vamos diferenciar. Não é que o aquário fique viciado com isso. Teu aquário vai ter a formação de sujeira o tempo todo. Isso está entrando para auxiliar você. Vamos colocar assim, pessoal, são mais trabalhadores para estar ajudando nessa linha de produção, né? É isso aí. Amônio, nitrito, nitrito e nitrato, você tem mais trabalhadores para estar resolvendo esses problemas. É isso aí. Então você tem que fazer o tratamento. A primeira dosagem para aquário de água salgada, 7 ml para 15 litros. É uma dosagem forte, pesada. Beleza? Depois você vai fazer 4 doses semanais, de 7 ml para 25 litros. Aí, ok, você fez o tratamento com o Special Blend no seu aquário. Após isso, você vai colocar a cada 15 dias 7 ml para 60 litros d'água. Então você vê que o produto rende muito, tá? E eu trouxe aqui as apresentações para vocês. Eu tenho uma embalagenzinha de 30 ml que vai tratar 227 litros d'água, 118, 256, 473. Eu tenho galão de 4 litros, eu tenho galão de 20 litros, eu tenho produtos mais concentrados do que o Special Blend para grandes volumes de água, que tratam 1 milhão de litros d'água. Gente, isso não é brincadeira, isso é biotecnologia. Os caras estão despoluindo o rio com isso. Eles fizeram uma fábrica na China porque ficava caro levar o produto dos Estados Unidos para a China. Então eles fizeram uma fábrica na China. Para quê? Para despoluir o rio. E é isso, volta a ter vida, tá? Bactéria. Então essa é a pegada, os caras conseguiram pegar o produto e aí está disponível para a gente usar nos nossos aquários. Ok? Isso mesmo. Pessoal, só uma observação. Na hora que você abrir, você sentir o cheiro de ovo ali e tal, aquela coisa, tá? Não assusta não, o cheiro dele é assim mesmo, por conta, acho que é o óxido de enxofre, né? É, eu vou explicar isso daí para vocês. Então, ele vai explicar aqui porque o cheiro é forte, hein? É. Esse cheiro, na verdade, o que é? É poderoso mesmo, né? Então, sempre vão xingar a gente quando abrir isso daí. Abre as janelas da tua casa, né? O pessoal coloca as bactérias aqui e esse produto vai para uma sala com várias lâmpadas HQI, uma iluminação bem forte. Tanto que todas as embalagens são transparentes por conta disso, tá? E nas embalagens você vai perceber que se forma um filme de bactérias. É o processo para a fabricação do produto. E aí eles colocam dentro desse líquido uma solução lá que contém enxofre, tá? Não é o enxofre que cheira. As bactérias vão absorver isso e elas vão ficar numa forma dormente, tá? Não é que vão ficar estagnadas. Aí é a grande diferença e o segredo desses caras. Porque quando você tem cepa de bactéria, você não precisa se preocupar. Ela já está dormente lá, está no estado latente. Aqui elas estão vivas. Então eles colocam esse enxofre, ela consome isso e libera sulfeto de hidrogênio. Então esse gás que está aqui dentro é uma concentração muito grande de sulfeto de hidrogênio. Quando você abre o produto, eu vou abrir esse aqui porque está lacrado. Está lacrado, senão é tão troço aqui, viu? Ainda mais cheinho assim desse jeito. Esse gás vai sair muito concentrado, entra oxigênio, acelera as bactérias, você vai dosar no teu sistema. Você fechou esse produto de novo, o que vai acontecer? Acabou. Acabou o cheiro, elas vão consumir o enxofre e vão produzir mais sulfeto. Conforme você vai usando, você vai ter menos bactérias e mais área. Então a tendência é o cheiro ficar cada vez mais fraco. Exatamente. Então a pessoa fala, meu Special Blend não está funcionando porque não tem mais cheiro. Mito. Mito, não precisa ter o cheiro. Muito também porque aqui existem ciclos diferentes, tá? Esse produto ele vai deixar de funcionar quando ele tiver com uma cor mais cinza esverdeada, bem dizer transparente, e com cheiro de borracha queimada. É um cheiro muito característico, né? Você abrir a mangueira do quintal lá de manhã, no dia de calor, você sente aquele cheiro de borracha queimada, né? Cheiro de serra, tá?
Então, para vocês terem uma noção, já são 3 anos com esse produto. Eu peguei um caso só desse produto com esse cheiro, porque a pessoa deixou no quintal no sol. E aí até fui lá por curiosidade, eu pedi para enviar para mim e tava com esse cheiro de borracha queimada. Pessoal, tá? Se cair na mão não acontece nada. Não. Esse cheiro aí de ovo, né? Também não, na pele não dá cheiro. O aquário não vai ficar com cheiro. O aquário não fica com cheiro. Muito pelo contrário, se teu aquário está com cheiro, você dosar Special Blend, o cheiro do aquário desaparece. Exatamente. Já pode cair isso daqui na tua roupa não vai ficar cheirando, não vai fica manchar. manchada. Eu vendo o Special Blend, doso no monte de aquário, já caiu na minha roupa, já caiu na minha mão, então tudo isso que eu estou falando é realmente viver essa experiência assustadora na época, né, de ficar fedida a mão, mas não, desaparece, o cheiro é do gás que está aqui dentro mesmo. É isso aí. Ok? Pessoal, se gostou do vídeo, curte, compartilha, tem dúvida, escreve aqui pro Homero, escreve abaixo aí desse vídeo, coloca aí qual que é a sua dúvida, quer comprar Special Blend Night Out na sua cidade? Entre em contato aí, Calumari Import, empresa lá do Sérgio Gomes, um abraço para ele. Você vai localizar Special Blend Night Out em qualquer região do Brasil. É lojista? Faz seu cadastro. Gostou da dica? Curte e compartilha, pessoal. Um abraço para vocês. Abraço, pessoal. Obrigado pela atenção aí.